Bem-vindo ao tópico 7 do módulo de manipulação de fórmulas matriciais no Excel. Aqui estarei apresentando a ferramenta tabela de dados, que retorna uma matriz tabela a partir da definição de parâmetros para linhas e colunas. Iniciarei com uma tabela unidirecional e depois cobrirei a tabela bidimensional. Para iniciar, avaliaremos uma equação simples. Vamos colocar a equação na célula A1. Esta equação será igual a 2 vezes x elevado ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Estaremos utilizando, então, a tabela de dados para resolver esta equação. Iniciarei através da criação de uma matriz tabela e depois partirei para a tabela de dados. Vamos aqui criar um conjunto de dados que representarão o nosso x. Vamos iniciar em menos 9. Vamos copiá-los para baixo. Nesta área, vamos definir a nossa fórmula, que será igual a 2 vezes os valores que representam o nosso x elevado ao quadrado mais 3 vezes os valores que representam x, que vai no intervalo C1 até o C19, menos 10. Pressionando Ctrl e Shift Enter, e nós obtemos uma matriz tabela contendo todos os nossos dados. Para criar uma tabela de dados, é bem simples. Vamos então copiar os valores contidos no intervalo C1 a C19. Vamos colá-los na coluna F. Vamos definir a célula F1 como sendo x. E na célula G1, vamos entrar na nossa fórmula, que é 2 vezes x elevado ao quadrado mais 3 vezes nosso x menos 10. Pressione Enter e obtemos o nosso primeiro resultado. Para entrar na tabela de dados, precisamos selecionar a área que contém os valores e que receberá a nossa tabela. Selecionada esta área, vamos até Dados, Tabela. Como estamos falando de uma tabela na vertical, nós estamos falando de entrada em colunas. Então, selecionando a célula F1, que é o nosso x, pressionando OK, o que nós obtemos agora é uma tabela que resulta nos mesmos valores obtidos anteriormente. Se encontram no intervalo D1 a D19, são exatamente iguais aos valores encontrados no intervalo G1 a G19. Uma outra forma de entrar numa tabela de dados é separar o valor que representa o nosso x. Vamos colocar aqui o valor de coluna e o primeiro valor como sendo menos 9. Vamos chamar este valor de xx. E o que faremos agora? Vamos copiar este intervalo. Vamos colá-lo aqui. Na célula J1, entraremos a nossa fórmula, que é 2 vezes o xx, que acabamos de criar agora, elevado ao quadrado, mais 3 vezes o xx, menos 10. Pressionando Enter, o que nós obtemos é 125. Só que desta vez, nós não temos o menos 9 ao lado do 125, que é a nossa fórmula. Mas isso não importa, porque nós estamos fazendo referência ao xx e ele existe em algum lugar em nossa planilha. Então, é como se ele estivesse na célula I1. Então, selecionando novamente a mesma área, da mesma forma que fizemos anteriormente, basta agora ir até Dados, Tabela, e o valor de coluna desta vez, ao invés de selecionarmos a célula I1, nós selecionamos o valor que representa xx. Pressione OK. E agora nós temos uma nova tabela de dados. Observe que na tabela de dados, eu entrei o valor como sendo xx, mas você poderia inserir também a referência da célula. Por exemplo, bastaria apenas clicar na célula B3, clicar OK, e você obtém o mesmo resultado.
Como você pode ver, a inserção de tabela de dados é bem simples e ela facilita muito a nossa vida, porque você não precisa ficar copiando fórmulas para cima e para baixo. E o mais importante, a sua matriz não pode ser simplesmente apagada, ou seja, se um usuário tentar apagar este valor, ocorrerá um erro. Este erro ocorre em qualquer matriz tabela. Se formos a nossa primeira matriz tabela, que foi criada sem a tabela de dados, tentando apagar, dá no mesmo, recebemos a mesma mensagem de erro. Feito esse primeiro exemplo, vamos partir agora para um exemplo um pouco mais complexo. E você verá como é fácil resolvê-lo utilizando uma tabela de dados. Vamos criar um documento novo e definir o nosso problema como sendo 1,5 vezes x ao quadrado mais 6 vezes x vezes y mais 2,5 vezes y ao quadrado. Estamos prontos para criar a nossa tabela de dados. Vamos definir aqui a nossa linha, que será dada por y. Vamos definir o valor inicial como sendo 0 e a coluna como sendo x. Também vamos defini-lo como sendo 0. Na célula D1 é onde que nós entraremos a fórmula. Então, por enquanto, vamos colocar aqui fórmula para identificar o local onde que a fórmula será inserida. Para os valores de x, que formarão a nossa coluna, vamos iniciar pelo valor menos 10. Vamos copiar este valor para baixo. E para o valor de y, também iniciaremos em menos 10. E aí copiaremos lateralmente. Vamos reduzir aqui o tamanho dessas colunas. E na célula D1, nós entramos a nossa fórmula. Se definirmos um nome para y e um nome para x, apenas para facilitar a nossa vida, e nossa fórmula, nós sabemos que é 1,5 vezes x elevado ao quadrado mais 6 vezes x vezes y mais 2,5 vezes y elevado ao quadrado. Pressionando Enter, o nosso resultado é 0, não temos nenhuma constante em nossa função. E agora estamos prontos para criar a nossa matriz de dados. E você verá como é fácil criar uma matriz de dados, uma tabela de dados. Da mesma maneira como selecionamos toda a área que compõe a nossa tabela, faremos a mesma coisa. Então precisamos selecionar o intervalo entre D1 e Y22. Indo até dados, tabela. Para o valor de linha, vamos selecionar a célula que contém o nosso valor de linha. E para o valor de coluna, vamos apenas selecionar o valor que representa o nosso x. Clicando OK, e o que nós temos é a nossa bela tabela de dados, sem fazer esforço algum. Questão de segundos, a nossa tabela está formada. Podemos aqui formatá-la e temos todos os nossos resultados. Como você pode ver, a criação de uma tabela de dados é extremamente fácil. E não só isso, além de ser fácil, ela também facilita muito a nossa vida, porque geralmente o que as pessoas fariam seria definir x e y em suas respectivas linhas e colunas e depois copiar a fórmula para baixo e lateralmente. Só que vamos e convenhamos, fazer isso numa tabela muito grande é uma perda total de tempo. Além do que, a sua tabela não tem integridade. Ou seja, se um usuário apagar qualquer item de sua tabela,
você estará em sérios apuros, porque basta apenas um dado estar faltando para você ter um grande problema, ao passo que aqui o usuário não tem como apagar estes valores. Então termina aqui a minha rápida introdução ao conceito de tabelas de dados.